Programa Cavalos. Sejam muito bem-vindos ao canal. Seja você inscrito há muito tempo ou está chegando agora. Há 20 anos trabalhamos no nicho equestre, produzindo conteúdos para vocês. Nosso canal é verificado pelo YouTube. Tem esse selo aí que garante a autenticidade e a qualidade dos nossos vídeos. Chega de conversa e vamos ao que interessa. Equitação de trabalho, o nome já diz tudo, né? Uma modalidade que traz para a pista situações que o cavalo encontra no dia a dia, como saltar um obstáculo, abrir e fechar uma porteira. Tudo isso sempre exercitando movimentos que vêm do adestramento. Por isso que a equitação de trabalho tem as três etapas. A primeira etapa é o adestramento, que a gente chama de ensino. Por exemplo, quando você faz aqueles 2 tambores, você tem que fazer os tambores o círculo correto em volta dos tambores. Quem cria sabe. Realmente, né, a produção de garanhões é bem mais difícil. Cabanhas de todo o Brasil e de fora também vêm buscar aqui futuros reprodutores e campeões nas pistas. As pessoas identificam como uma segurança genética investir em animais da nossa linhagem. Ainda nesta edição. Ele é pai de uma freio de ouro, da atual líder no ranking para o bocal de ouro, assim como da terceira colocada até o momento. Vocês sabem de quem eu estou falando? Vai pensando que eu já conto. Cada ano é uma expectativa, assim, qual é o potro? Embrião da mãe do freio de ouro Guanabara Saladeiro vai à venda e a gente traz todos os detalhes em seguida. Episódio novo começando e aqui vai o nosso agradecimento aos nossos grandes parceiros. Rações Supra, Estância Liberdade, Nissul Gala, Estância Quaraci e do Uruguai a Cabanha La Pacífica. Quem ama, cuida. E como a gente sabe, a saúde começa pela boca. A Trotter é uma ração com proteína de alta qualidade e sem corantes. Um combo de energia, minerais, vitaminas essenciais e, é claro, muito sabor, porque os nossos amigos merecem o melhor. Trotter, alimento com carinho. Desembarcamos em Uruguaiana, naquele que é hoje reconhecido como um celeiro de machos de alta qualidade. É fato que a Cabanha Basca se tornou referência na produção de garanhões. Cabanhas de todo o Brasil e de fora também vêm buscar aqui futuros reprodutores e campeões nas pistas. Um exemplo está nessa cocheira, Basco Ipiranga. Teve parte comercializada e foi eleito campeão potranco menor e terceiro melhor macho da Expo Inter. É um sonho de putrilho, né? Desde que ele nasceu, ficou sendo o menino dos nossos olhos. Tivemos uma alegria de voltar com uma sociedade, com um amigo muito querido, o Cássio Bonotto, a Juliana e a Maria Eduarda, que estiveram aqui, também se apaixonaram pelo Ipiranga. Acho que é um cavalo de um equilíbrio morfológico, de uma classe, de um polimento, com muita raça. Basco Ipiranga é filho de A.S. Malque Sedutor. Grande campeão da FIC, um cavalo que incontestavelmente é dos principais pais da raça crioula. Com o respaldo de uma genética vitoriosa e de resultado em pista, Basco Ipiranga já não é aposta, e sim realidade. Foi o carinhão que mais cobriu as nossas éguas e estamos aqui só chulhando a primavera chegar para ver a putrilhada nascer. Como dizia o nosso querido alemão Gilberto, laranjeira da laranja. Então, de uma grande égua, a gente está apostando muito que venha um grande cavalo.
Basca Constância, mãe de Ipiranga, hoje é a matriz mais importante do criatório. Ela vem de uma família muito boa, tanto é que o irmão dela, o Domero, hoje é dos nossos principais garanhões, que a gente acredita demais. E eu acho que ela representa um equilíbrio e uma beleza extremamente importante de uma fêmea. É filha do Onassis, que é o cavalo que fez toda a diferença da nossa manada, na salpicada, que foi uma égua excepcional de função. A gente costuma dizer, né, Mariana, que um animal ele se comprova pelo que ele é em pista como indivíduo e também pelo que ele reproduz. E essa égua consegue fazer tudo isso, né? Realmente a Constância se tornou talvez a principal mãe, a number one da cabanha basca, porque ela conquistou realmente quando potranca. Ela já foi campeã potranca menor e quarta melhor fêmea na FIC. Depois foi grande campeã da Expo Inter e agora como mãe já nos deixou 2 cavalos extremamente importantes que nós acreditamos muito que com certeza vão ser novos garanhões da cabanha basca, padrijos. Além de tudo ela é muito fértil, produz todos os anos, né? Sem palavras para dizer, né, como é bom ter uma égua desse quilate na nossa manada. E eu acho que esse nome é muito bem dado porque ela é constante. Toda a produção dela é diferente. Desde a primeira filha já foi a Esteio, e agora o Ipiranga, e agora temos o Lapátio. É o potranco que a gente tem para levar para a prévia da FIC. Temos páginas em brancos para escrever uma bela história. O Lapátio é um cavalo esperado, sonhado. O Potro começou a campanha morfológica encarando a pesada pista de incentivos do Tempranito em Bagé. Embora ele ainda não estando no preparo que a gente queria, mas valia a pena mostrar esse potro porque ele realmente é diferente. É um cavalo diferente, é daqueles que não nascem todos os anos. Eu votos 30. Vasco Lapátio terra. Na primeira saída de casa, Lapátio foi escolhido reservado grande campeão do Tempranito. Com 30 dias de cocheira e se comportou muito bem na pista, se apresentou muito, é um cavalo que caminha muito, é tudo fácil para ele. Cada dia que eu venho aqui na Paineiras e vejo ele, a evolução dele é gigante. Tchê, vovô, cada dia mais lindo, vovô. Meu Deus do céu. Mas credo. É o melhor macho que a gente ficou do Fierro, que já voltou para a Argentina. Fierro é um cavalo também com muita consistência, porque ele foi grande campeão de Palermo e quarto melhor macho na FIC. É um cavalo filho do Del Oeste Mutante, um sangue que é consagrado na América, né? Porque as mães mutantes realmente a gente vê na pista de Palermo, mesmo aqui no Brasil, são animais que reproduzem muito bem e que têm aquele algo mais que se precisa para uma pista. Numa cabanha onde se trabalha com uma régua alta, como é o caso da Basca, não é fácil ser unanimidade. E Lapátio conseguiu. Ele tem aquele algo mais que um garanhão precisa ter. Quando a gente fala em suplementação, é super importante ter em mente vários fatores: idade, atividade física e tamanho. Não adianta que entupir o cavalo de ração para ter resultado rápido, porque não é assim que funciona. Assim como de menos faz mal, de mais também. A Paddock é um dos nossos produtos mais energéticos. Só que se eu pegar um cavalo que tem 400 quilos, 6 quilos é a quantidade de saúde digestiva para esse cavalo. Se alguém estiver dando 8, 9, 10, já saiu fora. Ah, mas o cavalo tem 500 quilos. Bom, aí 1,5% de 500 quilos é diferente lá do cavalo de 380, 400. É aí que está sempre essa limitação. A Supra desenvolve um trabalho muito legal com profissionais que vão a campo conhecer a realidade de cada propriedade cliente para estabelecer um programa nutricional adequado. E isso faz toda a diferença, com certeza. A novidade que talvez vocês não saibam é que o embrião de Guanabara fanfarrona
mãe do freio de ouro Guanabara Saladeiro com Zeca Macedo, vai ser disponibilizado no leilão da cabanha Pavei, Fazenda Mato Alto e convidados, dia 31 de março, próxima segunda-feira. Também vão ser vendidas coberturas de Hilário da Pavei, finalista do freio de ouro em 2024, filho da máquina funcional Festejo 1061 Malfer, ou seja, um neto de Capa Negra Jacarta. Na oferta de éguas, destaque especial para Iraguapa da Charqueada, Anitta da Pátria Crioula, FR Queluna Gena e Argentina do Garrucho. Para conferir o catálogo completo é só acessar o site da Macedo Leilões Rurais. Transmissão pelo YouTube do programa Cavalos. Todos que gostam de cavalo como eu vão entender a minha vontade de dirigir uma Rampage. Um motor de 272 cavalos que fazem dela a picape mais potente do país. Bora, gente! Vamos botar essa cavalhada pra correr. Ram é no grupo Nissul Gala. Quanto mais destaque um cavalo tiver nas pistas, proporcional será a expectativa dele como reprodutor. Mas é importante entender que um garanhão precisa de tempo para se comprovar como pai. E assim, o garanhão que brilhou nas pistas faz agora o coração bater mais forte através dos seus filhos. Já sabemos das suas potencialidades morfológicas. Reservado grande campeão de esteio, pai da Gisele, e agora se mostrando um pai muito funcional. Veneno produziu uma freio de prata, a atual líder no ranking do bocal de ouro. A Índia envenenada del chamamé. E a terceira colocada até o momento. A Basca Eva, então estamos na torcida, já estamos arrepiados para esse bocal de ouro. No leilão da cabanha basca do dia 12 de abril, vão filhos dele. Basco Lindo Pingo é um exemplo. É um irmão da Festa Gaúcha. Premiou quando potranca na Expo Inter e como égua menor. Então, uma mãe importante hoje dentro da Basca. Um potranco muito, muito classudo, estruturado, de linha muito firme, que me encanta. Ele já está entre os melhores potrancos da geração. A equitação de trabalho é uma modalidade que nasceu na Europa, mas vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil e consiste na simulação de obstáculos na pista que se repitam no campo, como é o caso de uma porteira. Não se trata apenas de passar pelo obstáculo, e sim seguir o regulamento, se posicionar paralelo à porteira, ficar imóvel até o cavaleiro abrir a cancela. Depois recuar. Se posicionar lateralmente, ficar imóvel novamente até o cavaleiro fechar a cancela. Então, na verdade, tudo que está aqui tem a ver com o dia a dia do cavalo no seu trabalho. Sim, sim. A gente justamente trouxe esses obstáculos baseados em obstáculos que você pode encontrar no campo, e para mostrar que o cavalo está treinado para fazer esse obstáculo sem se assustar. Lembrando que a primeira etapa da modalidade de equitação de trabalho é o ensino. Aqui o cavalo apresenta uma sequência de exercícios, chamada de reprise, movimentos que vêm do adestramento clássico.
que vamos ver agora são exercícios que fazem parte da maniabilidade, outra etapa da equitação de trabalho. A galope, uma mão só. O obstáculo número 1 é o redil, e não pode derrubar aquela parte lateral que está no chão. Faz aí a meia pirueta, entra a galope na outra mão. Normalmente no interior daquele círculo nós colocamos galinha, ganso, que seja animal, para mostrar que o cavalo passa tranquilo, não se assusta de passar num redil. Vai fazer uma troca no pé agora. Tudo isso sempre exercitando movimentos que vêm do adestramento. Por isso que a equitação trabalho tem as três etapas. A primeira etapa é o adestramento, que a gente chama de ensino, que é igual ao adestramento clássico. E depois você vem para a pista de obstáculos, que você precisa utilizar exercícios que você fez lá, aqui. Por exemplo, quando você faz aqueles 2 tambores, você tem que fazer os tambores o círculo correto em volta dos tambores. Isso você tem que fazer no adestramento clássico. O próximo obstáculo é esse L que está aqui no chão. Aqui a gente tem 10 obstáculos. Isso é padrão, varia de... E você pode chegar a ter 14, 15 obstáculos. Aqui nós montamos essa pista para demonstrar para vocês, mas dependendo da categoria do cavaleiro e do cavalo, você vai aumentando o número de obstáculos. Ele vai pegar aquela vara no tambor, vai pegar uma argola, vai pegar uma segunda argola e vai depositar no outro tambor. Tudo a galope. E quem determina a programação, a reprise, como é que vai ser? Veja, a reprise é feita pela nossa associação, a associação chama-se ABET, Associação Brasileira de Equitação Trabalho. Nós constituímos justamente para poder desenvolver a modalidade, e as regras da associação vêm também da Associação Mundial. Então o primeiro cavalo que vocês viram aqui hoje, o Venturoso, que faz a série principal, todos os exercícios que ele faz, tanto no ensino como aqui na maniabilidade, são exercícios definidos pelo regulamento da WAWE, World Association for Working Equitation. Agora, os outros nós é que criamos aqui localmente, mas com vistas a que os cavaleiros vão gradualmente progredindo, cavalo e cavaleiro, para chegar justamente nessa modalidade principal. Então isso que é uma coisa muito interessante na equitação trabalho. Você tem toda uma, digamos, uma carreira para ir se aperfeiçoando na arte de equitar o cavalo, porque isso aqui, se você não tem uma boa equitação, você não faz. Ele vai parar, pegar aquele copo, vai recuar na diagonal para sair de um lado, ó, na diagonal outra vez, tudo de ré. Olha, e coloca lá, e o cavalo para retinho, imóvel. Ó, sai, e já sai a galope. O principal, controle de perna, assento, você vai usar todo o seu corpo na parte de adestramento. Então assim, você tem que estar sempre em conjunto com o cavalo. Não adianta você às vezes quicar, vamos dizer assim, quicar contra um cavalo no assento, e você vai estar sempre brigando contra as ajudas dele. Isso vai tornar cada vez mais difícil a sua montaria com o cavalo. Então você vai juntar a perna, assento, todo o seu tronco, o corpo, e aí o que sobrar você pega na rédea, que geralmente é o menor. Bom, gente, o episódio completo com a nossa visita ao Aras das Mangueiras já está no canal. É só digitar na busca Aras das Mangueiras que vocês vão encontrar. Materiais como esse valem a pena ser assistidos, independente da raça ou modalidade de preferência, porque eles abrem horizontes no que diz respeito à equitação, manejo e até mesmo como inspiração de vida. Paixão passada de pai para filho. Meu pai tinha um casco
de crioulo desde 1950. Tinha um reprodutor uruguaio, tinha importado do Uruguai um reprodutor e começou a primeira seleção com éguas. E aí esse gosto foi passando, já estamos, né, os filhos do Eduardo, passou para o Eduardo, os filhos do Eduardo gostam do cavalo. Vicente e Eduardo Matas trazem no leilão do dia 3 de abril, próxima quinta-feira, uma síntese da criação das cabanhas Barco e Tarumã. Destaque especial para a boa da marca Barco, égua que o criador e treinador Eduardo conhece bem. Correu a prova vaqueiro da BCC e o Working Cow Horse em São Paulo com ela. Tá pronta para disputar o freio de ouro ou prova do proprietário. Realmente um animal diferenciado. Mais informações com a turma da Macedo Leilões Rurais. Transmissão pelo YouTube do programa Cavalos. São 12 potrancos selecionados com muito critério para trabalharem aí como pai ou fazerem campanha morfológica ou funcional. Cada ano é uma expectativa, assim, qual é o potro? É o potranco que a Basca se reserva, vamos vender aí 2 cotas de 5%, mas a gente se reserva, vamos ficar com a posse dele, porque além de fazer pista o ano que vem com ele, a gente vai querer ele nos próximos anos como pai e provavelmente será dos cavalos mais utilizados pela Basca nos próximos anos. Outro destaque é Basco Luxemburgo, um filho da máquina funcional Golija Patron. Que é um cavalo que a gente gosta bastante e vem acertando nas nossas éguas com a Rancagua, que tem tudo para ser, além de lindo, muito funcional. Dentre eles tem o Basco Latino, um potranco gateado muito interessante, filho do Encanto, garanhão novo hoje da Basca, que está andando muito bem, também muito procurado. Numa mãe índio do Bueiro na Salamanca, que é uma égua que foi campeã nacional de rédeas, uma filha do Luceiro, que foi também a égua adulta esteio, muito linda a égua e com uma produção também bem importante dentro da cabanha. Realmente, né, a produção de garanhões é bem mais difícil e acho que a gente conseguiu fazer uma seleção em que existe um equilíbrio muito grande de qualidade entre os machos e as fêmeas, principalmente porque a gente tem garanhões bastante importantes e preponderantes de várias gerações de animais consistentes em termos de premiações, que foram as pistas, que foram premiados e que vêm produzindo animais que são de pista e são premiados. O líder é o potranco mais novo da geração, filho do Fantástico, que dispensa comentários na destemida grande campeã de esteio, né? Então o potranco é o mais novo da geração e é um potranco que a evolução dele está enorme, muito correto o cavalo, muito lindo, então acredito que vai ter um futuro brilhante por aí. As pessoas identificam como uma segurança genética investir em animais da nossa linhagem. Bom, na próxima semana, mais conteúdos da Cabanha Basca. Vamos falar sobre a conquista pelo 3º ano consecutivo, é isso mesmo, do ranking nacional da morfologia e mostrar como está montada a oferta das fêmeas. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Digita pra gente qual parte tu mais gostou, vou adorar saber. É super importante que vocês estejam inscritos no canal. Então eu te convido a fazer parte da nossa comunidade, nos seguindo também nas redes sociais, Programa Cavalos e Valéria Maciel Oficial. Então é isso. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo episódio. Programa Cavalos. Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo.
40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Estância Quaraci, excelência na criação. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Estância Liberdade, esta marca tem raça. Rolante, Rio Grande do Sul.